Regimes marxistas no século XX foram os responsáveis pelos maiores crimes, genocídios e crimes contra a humanidade de toda a história. Qual é a dificuldade dos liberais democratas em expor a essência de hipocrisia, terror e manipulação da esquerda? Cara, a grande dificuldade é o seguinte, vamos falar sobre debate público. A esquerda, eu acho que teve muito mais sucesso em se colocar como monopolista das virtudes do que a direita. Eu acho que a esquerda teve muito mais sucesso em se colocar como defensora dos mais pobres, em se colocar como defensora das minorias, em colocar como o discurso raso do Lula. Qual que é o discurso do Lula no Podpah? Pobre vai comer picanha. É o mais quem é de direita defende o interesse do mais rico, quem é de esquerda defende o interesse do mais pobre. Como se a gente fosse simples, separar uma dicotomia tão rasa e superficial assim. Como se você não tivesse gente bem intencionada na direita e na esquerda que quisesse os mesmos fins, só que por meios diferentes. Né? Então eu acho que a grande diferença é essa, que a esquerda teve muito mais sucesso em se colocar como virtuosa, em se colocar como defensora dos mais pobres, em se colocar como defensora das minorias, do que a direita. E aí a direita acabou ficando com essa peste de defensora de rico e etc. Cara, e tal. a gente teve eu ouvi tudo isso, mas... Como ícone da direita, a gente teve Bolsonaro e fudeu, né? Tá, Gente, eu concordo eu preciso plenamente, falar mas duas mesmo coisas antes do Bolsonaro... urgentemente. Kim, rapidão. Diga. Te ouvi com todo o respeito e espera, mesmo sabendo o que vinha. O que diferencia direita e esquerda, classicamente, é que a esquerda está preocupada com reduzir a desigualdade e talvez a direita esteja mais preocupada com liberdades e definições disso. Tem um debate honesto aí. Igualdade e liberdade são dois conceitos. Uma das principais coisas do meu mandato é o compromisso com combater a desigualdade. Talvez seja aí que a gente se diferencie. Agora, esse comentário foi extremamente esdrúxulo. O stalinismo tá para a esquerda, como o nazismo tá para a direita. Na hora que ele iguala stalinismo à visão de esquerda, quem vira para quem votou no Bolsonaro e chama de fascista. Vocês concordam com isso? Eu concordo. Autoritarismo é uma merda, seja de esquerda ou de direita. Então, assim, é um desserviço que ele fez. E acho que a gente tem que ter honestidade. Se alguém falasse assim, Tabata, diante do que Hitler fez, como é que elegeram a direita no Brasil? Eu ia falar, meu amigo, não sou de direita. Mas é desonesto o seu argumento. Só pra gente colocar todo mundo na mesma página. Quando os caras falam que nazismo é de direita, é nada. Tipo, nazismo não é de errado, é de demônio. Mas autoritarismo é errado. Eu entendo a pergunta dele pelo seguinte, você tem muito mais pessoas, por exemplo, recentemente deu entrevista agora pra Globo News um stalinista, o professor Jones Manuel. Você tem muito mais gente que defende abertamente o comunismo, o Partido Comunista e etc., do que você tem extrema-direita defendendo o nazismo, defendendo o fascismo. Né? Eu acho que nesse sentido vem a pergunta dele. Socialmente muito mais aceito a extrema esquerda autoritária do que a extrema direita autoritária. Discordo plenamente. Ninguém fala de Mao Tse Tung como se fosse um cara foda. Pode um esquerdista maluco. Um esquerdista maluco. A maioria das pessoas assim como tem partido nazista no Brasil que vai falar do Hitler. Tem gente maluca dos dois lados. Mas fala com muito mais espaço sujeito que fala do Stalin do que o sujeito que fala do Hitler. Eu vi nos Estados Unidos uma passeata nazista. Sim. Isso não é... O nazismo não é tão forte quanto o Mao Tse Tung. Talvez mais. Só que talvez no Brasil, tá? Existe. Mas que formalizado... Existe. Não, qual é o partido nazista? Não, assim, eles se organizam, dá tudo certo. Não, mas qual que é o partido constituído nazista? Não, formalizado não deve existir. Que existe um partido nazista organizado que não está na lei, porque claramente não é permitido. Isso é uma coisa que preocupa a comunidade judaica brasileira, porque isso espalha o antissemitismo. Em contrapartida, você tem um partido comunista formalizado, permitido pela lei, com representante no Congresso. O que é um problema, que é um partido democrata. Na verdade, desculpa, Tabata, um partido que reconhece a Coreia do Norte como democracia não é um partido democrata. Tudo bem, gente, mas... Um partido que defende uma emenda constitucional que proíbe imigração amarela não é o Partido Democrata. Então, vamos lá. O governo errou de ter... Assim, você sabe que eu sou super dura com ditaduras na América Latina e discordo nisso. Mas a direita também vive passando pano para vários regimes autoritários na Europa. Não foi lá o governo todo? Para a Arábia Saudita e não sei o quê? E eu não vi ninguém se revoltando com isso. É de esquerda. Quando a ditadura é conveniente, não, a gente entendeu? repudiou isso Tem hipocrisia dos dois lados. Mas tem dos dois lados. Não, é raro quem denuncia autoritarismo dos dois lados. Eu concordo que tem hipocrisia dos dois lados, mas agora, as atrocidades cometidas pelos regimes comunistas são vistas como uma maneira muito mais leniente do que as atrocidades cometidas pelos regimes de extrema-direita. Por mim, não. Pela sociedade, a única reivindicação que eu fiz a ele é não chame de esquerda, chame de stalinista, porque não é a minha visão. Não, tudo bem, mas não tô te acusando, Tabata. Eu tô falando da sociedade de maneira geral.
Aí eu tenho que ter dado pra ver, porque não é a minha Mas percepção o dado do lado é de cá. o dado é que a gente tem um partido formal comunista, aceito socialmente, com espaço na imprensa, com espaço no parlamento, e a gente não tem um partido de extrema-direita, fascista ou nazista, com espaço no parlamento, com espaço na imprensa. Ô, Tabata, Esse é o dado fático da Vou te realidade. desafiar. Eu desafio no sentido, a esquerda radical tem mais espaço na mídia atual do que a direita radical. Sendo Meu muito desafio. sincera, eu acho que são ondas. Eu acho que pré-Bolsonaro, a direita radical teve mais espaço. Pré-Bolsonaro, Eu Tabata? discordo. Impeachment Eu da discordo, Dilma, eu discordo sim. também, totalmente. E acho que agora a gente tem Eu um discordo momento em que tem plenamente. uma mudança. A Tem mais esquerda, espaço para a a esquerda esquerda. radical tem muito mais espaço do que a direita radical, na Não minha é. opinião. As duas tinham que ter espaço, na minha opinião. Eu acho que é um pêndulo. Esse é o meu louco. Eu sou mais louco que todos vocês. Sim. Eu acho que o nazista tinha que ter o partido nazista. Eu acho que não. Reconhecido Lembra, pela lei. liberdade de expressão termina onde a Mas sua expressão expressar- coloca a vida do outro em risco. As pessoas não têm direito de ser idiotas. O nazismo é contra a população judaica. Isso coloca uma população inteira em risco. De que forma? Quando é uma minoria, não põe. Vamos falar de holocausto? De que forma? Mas era quando era uma maioria. Quando a Gente, maioria é... Vamos falar de atentado? A comunidade judaica até hoje no Brasil tem que se preocupar com sua segurança. Porque recebe ameaça, porque recebe produto, porque recebe coisa. A O verdade é que antissemitismo é você uma não coisa que tem vai que ser calar os combatida todos os dias. preconceituosos. Se você banir eles de estarem no público, eles vão pro subsolo. E Na lá verdade, eles vão não. proliferar de um jeito Quando as muito mais pessoas, eficiente. quando as pessoas elas são punidas de fazer algo, por que a gente criminaliza o racismo? Porque a pessoa vai pensar duas vezes de falar uma merda. Por que tem crime, então? Seu argumento não serve se foi isso. Elas vão pensar duas vezes de fazer uma merda. O que é crime tem que ser Elas vão falar no criminalizado. subterrâneo. Não, né, E esse subterrâneo eu tem discordo. força. Eu discordo porque... Então você acha que a gente é anarquia, né? Não tem que ter lei, Eu acho que não dentro tem da que ter... expressão, eu acho que a gente tem que liberar tudo. Eu não, Eu acho que não, não. não acho que é Termina anarquia, onde porque fere a liberdade mesmo, do outro. O que, mesmo... que é a Existência liberdade do do outro. outro? Você injúria a liberdade do outro? Não, a gente já concordou com isso não. Tô falando de existência. A existência de Mas um partido é uma injúria. A nazista injúria racial é uma fere injúria, no a final das existência da comunidade judaica, por exemplo. A questão é, se o cara quiser ser um anti-judeu, eu acho que ele tinha direito de ser. Eu acho que não. Como não? Você vai matar quem é anti-judeu? Anti-vida de outra pessoa, não. Não. Ele não tá sendo anti-vida. Ele não gosta aos ideais. Ele não, fala. Judaísmo não é um sistema de ideais. Judaísmo também, é uma é identidade. também, mas é É também uma um sistema de religião, ideais. é uma raça. Mas ele é também um sistema de ideais. Sim, mas quem é anti-judeu não tá falando assim, discordo Mas ele dessa pode falar parte que é do anti que as Abraão ideias. disse. Mas ele pode Tá ser... questionando a existência daquela pessoa como um todo. Não, mas é isso a questão. Questionar é sempre válido. Questionar a existência nenhuma é válido. Eu acho que você pode questionar o que você quiser. Desde que você não fira ninguém. Quem que liga? Se o Igor é um merda, não é o caso. O Igor é um cara poderoso hoje em dia. Mas se ele é um merda, tá na sarjeta, um cara fora do padrão social, quem liga o que ele fala? Não, mas tem um ponto Ninguém também. liga. Tem um ponto também que... Foda-se. Bem, uma das Tem- partes tem um- do meu trabalho é para que liguem, para que ele tenha acesso à renda mínima, para que ele tenha acesso à educação, para que o Estado não vá lá e bata nele e mate Mas ele a só questão porque é ele que tá não na situação importa de a rua. liberdade de expressão de quem não é poderoso. Certo? Até Porque você estar no a- regime que- autoritário porque- e não poder Porque expressar expressar e não reivindicar suas significa nada. coisas. Não importa o que você expressa se você não tiver poder. Por mais fudido que seja a nossa democracia, a gente concordou que ela é muito lascada mesmo. Se alguém for lá e fizer alguma coisa contra o Igor, ele pode denunciar. Porque ele tem poder. Porque ele é poderoso. Porque ele é dono do Flow. E se ele falar alguma coisa, a Globo e o UOL vai fazer uma notícia. Cara, não é verdade. Não, mas É calma, totalmente verdade. mas ainda assim, tipo, Ele tem quando, muito quando o mais Rui acesso à Costa justiça, do PCO concordo. fala em fuzilar Agora, ele burguês, pode falar o que ele quiser. aquilo é contemplado pela liberdade pode, de não. expressão. É o quê? Quando, por exemplo, o Rui Costa do PCO fala em fuzilar burguês, e aquilo está contemplado, pelo menos pelo entendimento de hoje, pela liberdade de expressão. E isso entra em contradição com violar direitos humanos. Então ele não deveria ter o Voltemos à direito. minha definição. Então, Tá ele- ameaçando a existência de alguém, pra mim, fere a liberdade de expressão. Então, sim. por exemplo, o Partido Comunista, na sua definição, não deveria existir. O que o Partido Comunista Brasileiro prega que te fere? Que os Fere a sua burgueses tinham que existência. ser calados e mortos. Morte. Isso não tá no Estatuto do PCdoB. E Mas tá não, no não, cosmos da coisa. Não, calma. Não, gente, aí- vamos lá. Você Se- conhece não a tá? bancada do PCdoB Se tão você- bem quanto eu. Você não, acha, você desculpa, não acha que é você- desonesto dizer isso Não deles? acho. Se você perguntar para o integrante do Até PCdoB... onde me consta, são todos democratas. Se você perguntar para um sujeito do PCdoB se ele acha que burguês deve ser fuzilado, você vai ter divergências internas e boa parte vai defender que sim.
o partido, enquanto instituição, prega o fuzilamento de alguém? Porque se pregasse, eu seria a primeira a falar que tem que tirar a existência dele. Sim, o PCdoB porque a enquanto maioria, instituição. porque a maioria absoluta do PCdoB defende a Coreia do Norte, por exemplo. Ai, gente, não é a maioria absoluta. É, a O maioria PCdoB absoluta, Tabata. Isso é fato, não é opinião minha. A maioria absoluta do PCdoB defende o regime da Coreia do Norte. Isso não é opinião minha, isso é fato. Tudo bem, mas qual era o meu ponto? Tem Mas alguma tudo coisa... bem, Tabata, não tá tudo Não tá bem, tudo não. bem. Não, não é cara, tudo não bem tá isso, tudo tudo bem, bem o seu não. argumento, eu já entendi, tá bom, já debatemos 5.000 vezes que é uma merda a esquerda defender regime autoritário, que eu discordo disso, que eu me posiciono sobre isso. Você jogar isso na minha cara agora não muda nada. Não, eu não tô jogando isso o nas caras, eu tô ônus do lado perguntando, em que eu você tô. acha que isso deve ser proibido ou não, de acordo com a sua visão de mundo? Proibir que discussão se sobre liberdade de defenda... expressão. Se você acha que o Não, limite porque da liberdade de defender um expressão... regime X de outro país não fere a liberdade de nenhum dos nossos cidadãos. Por que não? O detalhe da Coreia do Norte é literalmente ferir a liberdade de expressão dos outros. Se a gente aceitasse a lógica da Coreia do Norte como a nossa lógica, a gente ia proibir a gente falar mal do Bolsonaro. Não, então vamos lá. Vocês acham que partido de direita que defende ditadura de direita deveria ser excluída? Não. Não, Deveria mas perder o esse é o estatuto? ponto fundamental, Tabata. O Porque que, eu não o que acho. eu defendo, e acredito que o Monark também defenda, é que, por mais absurdo, idiota, antidemocrático, bizarro, tosco que o sujeito defenda, isso não deve ser crime. Por quê? Porque a melhor maneira de você reprimir uma ideia antidemocrática, tosca, bizarra, discriminatória, é você dando luz àquela ideia para que aquela ideia seja rechaçada socialmente, e então socialmente Culturalmente. rejeitada. Mas Aí, que ela não vírgula, seja desde legalmente... que ela não fira a existência de ninguém. Mas como que uma Inferindo opinião fere a existência de alguém, Uma mesmo opinião- assim- Uma opinião não fere nada. Como que o Holocausto aconteceu? Ah, Não são- foi por opinião. Eu posso te garantir isso, que não foi opinião. Porque se que espalhou feriu uma isso. cultura contra a Foi comunidade Hitler judaica. pegando o exército nazista e falando, eu vou te matar se E você não por for que pra esse que lugar. isso É foi força, possível? não é opinião. Porque houve toda uma campanha. Foi não, aí você possível. não conhece nada da história do nazismo. Mas Desculpa. não é opinião. Uma campanha de anos Mas não é difamando opinião. uma população inteira. Mas isso é a força. Isso não O é sendo opinião. usado de uma Quando maneira... você coloca a existência de alguém em risco, não é opinião. Você acha que a maioria queria que os nazistas colocassem campos de concentração e matassem e torturassem as pessoas? Mas a maioria tolerou isso porque o judeu foi colocado tanto como o outro, com todas essas coisas negativas, que isso foi tolerado. Mas isso É não é muito reprimido com perigoso você esse impedir que as discurso. pessoas falem o que elas pensam. Isso é reprimido com Elas cultura. podem dizer o que elas pensam desde que não fira a existência de ninguém. E como que você define o que fere? Como que uma opinião fere a existência de alguém ou não? Não é difícil, Esse é Monark, o quando a sua problema. opinião coloca Tem gente que uma fala que população você ser como contra a alvo... cota fere a existência de alguém. E eu deveria ser morto. Tudo bem, mas eu vou pagar todos os pecados da esquerda que carregar sobre mim. O que eu tô Não tô dizendo falando de você, na eu tô hora falando que a, como essa que a lógica sua extrapola fala na realidade. incita a violência, o ódio, ou coloca em risco a vida de gays, de negros, de judeus, a sua fala não entra na liberdade de expressão. Isso Eu é discordo. tudo. Colocar em risco faz parte de liberdade de expressão. Mas, gente, assim, eu já entendi que você discorda, já entendi que você discorda. aí Não, eu mas concordo. o negócio é, liberdade de expressão não só por causa que todo mundo concorda. É fácil nesse sentido. Você Se pode você dá discordar liberdade de pra mim no todo que mundo você... o lógico, é fácil dar liberdade de expressão. Meu Deus, pro quanta lógico. coisa a gente não discordou aqui hoje, tudo na sua liberdade de expressão. Mas se você fizer uma fala de ódio contra uma população Quem define específica, o que é fala de ódio? a justiça. Esse é o problema. Se Esse é o você problema. colocar aqui, gays deveriam ser assassinados, eu vou ser a primeira a te denunciar. Mas o problema não é isso. É que a fala de ódio não vai ser só usada para esse exemplo. Mas eu tô A falando fala de de ódio vai exemplos ser extrapolada. concretos. O problema é que, quando você põe para um corpo político a Em decisão nome da do sua que liberdade é de expressão, moral eu ou posso não, incitar o corpo ódio e político vai ser promover um genocídio? corrompido. Porque nesse momento tem lugares como Mianmar, em que se usa a rede social para incitar ódio contra uma população e essas pessoas, por causa de rede social, estão sendo assassinadas. Uma partir- Então, Não, em nome da discordo. sua liberdade de expressão, Discordo. eu Não é por posso causa de incitar rede ódio social, contra alguém? É por causa de uma cultura, de uma política que permite... Foi potencializada por rede social. Rede social é a fala das pessoas, Tabata. Rede social A rede social se potencializa traduz esse tipo de a praça coisa. pública na Praça Sé. É a Praça Sé, é a tecnologia. Antigamente não existia a Praça da Sé. Tudo bem. E as pessoas, é para uma se comunicar ferramenta, com todo assim como a mundo, imprensa, era mais que difícil. potencializa discurso de ódio. Mas você Por não isso vai o discurso proibir de o cara ódio da tem que ser Praça da Sé. proibido.
O que é discurso de ódio? Esse é o Se problema. um mas cara eu- na Praça da Sé O que declarar... é discurso de ódio? Esse é o problema. Para de rir, Igor 3K. dizer Para que de alguém rir. tem que morrer. Para de rir, Igor. Igor, para de rir. esse papo 200 milhões Não, de vezes, para de cara. rir, Igor. Para de Então rir, me isso não tem a ajuda. menor graça. Igor, para de rir. Para de rir. Você parou de rir? Para de rir. Para de rir. Tá. Estamos discutindo. Não, mas, Otávio, Estamos a questão é discutindo que democracia. a parada é muito mais filosófica do que parece. A Não, questão pra mim é muito concreta. Tem gente que morre por causa Mas de quem discurso decide? de ódio. Mas quem decide? Não, que mas é eu acho que discurso de ódio. tem um ponto pragmático também. Pra que mim é muito o claro ponto saber Não é que pragmático. simples, discurso de não é ódio. simples. o ponto eu quero- pragmático eu é- acho que- Incitar a acho que o- violência contra alguém é discurso de ódio. Ok. Ponto. O que é Não é incitar a difícil. violência? Se eu Batam falar em que eu não fulano. gosto de- Fulano merece Sei apanhar. lá. Fulana tem que ter seu pé Qual arrancado. é a Discurso de melhor ódio. maneira de reprimir um discurso de ódio discriminatório preconceituoso? Eu acho que esse é o Educação. É o Estado que cerne vai se da meter questão. nessa? É o cerne da questão. Eu também Qual acho. é a melhor maneira de impedir que um discurso mate pessoas, incentive o assassino a pessoas, incentive que determinado grupo religioso, étnico, racial morra? É criminalizar ou é deixar que a sociedade tenha uma rejeição social pesada Você o acha suficiente que é errado nisso? a Alemanha ter criminalizado o nazismo? Acho. Qual é a resposta que você dá para todas as famílias judaicas que perderam pessoas no Holocausto? Cultura. A rejeição sistemática e fundamental aos negócios, à religião, ao discurso Mas se o nazista nazismo Cultural. não está proibido, por parte então tudo da isso pode sociedade. começar novamente, chegar pode, ao poder Não e pode matar. chegar Não novamente porque você tem Mas você um não tá argumento. criminalizando. Qual que é o problema, Porque Então como você é que tem não um vai chegar ao Você argumento. está poder? descredibilizando toda a argumento, inteligência social você que tem- existe. Você tem um Você acha que A argumento não humanidade já histórico. cometeu muita merda em efeitos de manada, então vou sim criminalizar discurso de ódio. Mas, ó, Da mesma maneira que em A gente efeito já- de manada e de maneira irracional você criminalizou discursos que não deveriam ser criminalizados em defesa de direitos humanos, Uso de garantias drogas. fundamentais de democracia. Da mesma maneira que a espada de Damocles que você está falando serve para atacar o nazismo, serve para atacar a defesa dos direitos humanos, serve para atacar a democracia, serve para atacar os direitos fundamentais, serve para atacar os direitos eu sei que individuais. leviano é uma palavra que Da ficou mal utilizada na mesma política. maneira você Mas eu pode acho utilizar tão a leviano comparar a o Holocausto, o vontade- nazismo com o que você está comparando. a vontade Tão da leviano. maioria a qualquer será outro que os direito princípios individual. não importam? Será que tudo que acontece no mundo não tem uma base fundamental, que é isso que é importante? Eu acho que é isso que importa. Pra mim, o que importa é a vida humana. Pra mim, a Mas a coisa vida mais humana tá inegociável em sendo toda a discussão é a contemplada vida nesse humana. argumento. Esse é um oposto. pressuposto em que todo mundo Inviolável. concorda que a vida humana é inviolável. O outro ponto é qual que é a melhor maneira de proteger a vida humana. Proteger, exatamente. Se é uma proibição estatal ou se é uma sanção econômica, social, Por que socioeconômica então que vocês ampla são da a favor de sociedade. criminalizar o estupro, já que vocês Se acham é- que criminalizar que é não algo serve de físico. porra Mas nenhuma? uma coisa é criminalizar o Incitar a estupro, violência outra também é algo muito concreto. Mas não é físico. É físico, porque Não é logo físico. se traduz em uma E outra, violência eu nem sei física. que sou contra incitar a violência, entendeu? Uma coisa é falar, se fala assim, eu sou a favor de uma raça suprema. Eu não tô necessariamente incentivando a violência. Porque você ser a favor Você de uma raça pode falar suprema... isso, eu só vou achar que é uma grande merda. Ok. O que você não pode é Mas falar o ponto tal é que a gente povo tem que dar é liberdade de inferior alguém e falar tem que essa ser merda. exterminado. Não tem que dar liberdade de falar que ninguém tem que ser exterminado. Não, tem. exterminado não. Eu não tô falando isso. Tô Então falando você é a do outro favor que ponto. nesse caso a gente tem que reprimir essa pessoa? A pessoa que falar tal povo tem que ser Mas exterminado. de qual uma forma de reprime? Qual a forma que a gente reprime? Essa é a questão. Aí você vai pra lei e vê qual é a pena. Ela vai pagar uma multa? Ela vai ser presa? Mas, Ela vai Otávio, fazer você acha que serviço só a social? lei reprime e direciona uma sociedade ou você acha que a cultura tem uma Eu influência? acho que é uma parte... Cultura tem uma influência enorme. Só tô achando muito engraçado como vocês não querem criminalizar discurso de ódio, de poder exterminar uma população, mas querem criminalizar Mas outros já é, crimes, o roubo. mas já é criminalizado. Vocês não estão achando que criminalizar não serve de porra nenhuma? Mas Faz incitação uma à cultura a contra violência roubo. já não é Faz uma criminalizada. cultura Não é contra roubo, então. Já não é serve de porra criminalizada, nenhuma, não é esse o Tabata. discurso. O quê? A incitação à violência... É crime no Brasil. Então pronto, Por o que isso que tem que o Partido mudar? Nazista não pode ser legal no Brasil. Tudo bem, mas não é o partido nazista. O nazismo, ele não necessariamente incita a violência. Ele incita a supremacia de uma raça. O que eu acho uma merda, a gente Por burra meio que do acredita extermínio nisso. de outra raça. Isso é Um dos extrapolação do nazismo. Um dos Eu principais não tô Isso é defendendo o o nazismo. coração Um do dos nazismo. principais Eu não tô debates, defendendo o um dos nazismo, principais nazismo é uma debates que a merda, gente um lixo. teve no Coisa de Supremo gente Tribunal idiota, Federal nazismo. foi legalizar Criminoso. ou não o Minha Luta, do Hitler.
legalizar ou não o Minha Luta do Hitler. Exato. O livro tem que ser... Qual É claro foi, que sim. qual foi uma das Porque a instituições gente tem mais que aprender com a nossa história pra vocais? não fazer os mesmos erros. Exatamente, Tabata. Então você concorda Você com a gente? permitir que um cidadão pregue o extermínio a uma população não tem nada a ver com ler um livro que fala da nossa história. Mas o que o livro Mas o livro fala em exterminar os judeus. Exatamente! Justamente por entender aquele livro e ler aquele livro que a comunidade O judaica livro defende é que aquele um livro não seja criminalizado. Conheça O o seu livro inimigo, é deixa um ele mais perto do documento- que seus aliados. O livro é um documento histórico que deve ser utilizado pra gente conhecer os perigos do cérebro humano, do que a humanidade é capaz. Justamente Na por hora ser que alguém utilizar esse livro pra pregar o extermínio a qualquer povo, essa pessoa tem que ir pra cadeia. Mas ser nazista é necessariamente pregar o extermínio? O coração do nazismo é pregar a supremacia mas é necessário. ariana Mas é com o necessário. extermínio. Mas é necessário. Só conheço uma experiência de nazismo. Não tô disposta a tentar uma Eu segunda. sei, mas tem muita gente nazista aí que não quer matar ninguém, só não gosta, entendeu? E eles são uns idiotas dos caralhos, uns merdas de bosta. Que eu acho que... Então vamos fazer o seguinte, eles ficam na casinha deles sem o grande falar problema, nada. Monark, eu vou te falar qual que é o grande problema. O grande problema é que estar ao seu lado parece uma posição muito burra. Porque muitas vezes você coloca as suas posições de uma maneira que não é a mais favorável para a posição que você É verdade, defende. isso é verdade. Eu sou um culpado nesse sentido. Isso sendo verdade, isso faz com que as pessoas que estejam ao seu lado pareçam em uma posição extremamente Burra. desfavorável Socialmente. estrategicamente, socialmente e democraticamente. Mas o ponto que eu quero colocar é o seguinte: a rejeição. Eu ainda acho que Ah, você não é burro. Não, Eu também sou acho que burro. você não é burro. de novo. Eu também acho que você não Me é elogiem. burro. E eu já Me coloquei. elogiem mais, aí. Não há nenhuma pessoa. Ah, eu não sou burro. Não há nenhuma pessoa neste planeta que tenha colocado mais argumentos pro Monark não ser burro do que eu. Muito bem. Dito isso, meu ponto é o seguinte: não há nenhuma associação, não há nenhuma organização de pessoas, não há nenhuma religião que tenha defendido no Brasil, mais no Supremo Tribunal Federal, que a população tenha acesso livremente ao Minha Luta do Hitler do que a comunidade judaica. Por quê? Porque a comunidade judaica vamos supor que lugar de fala existe, que eu discordo, mas vamos supor que lugar de fala existe, não há nenhuma comunidade que esteja em lugar de fala melhor do que os judeus para colocar que mesmo o pensamento nazista deve ser explicitado, deve ser exposto, deve ser lido para mostrar o quanto para a sociedade isso é desrespeitoso, isso é desumano, A isso fere os resposta direitos é humanos sim, e você etc. tem e medo tal. disso? Não, vou responder. Lugar de fala não é responde. proibição de fala, é reconhecimento de onde você fala. É também proibição de do- fala, desculpa, tá? Não, É você não também entendeu proibição porra de fala. nenhuma, não É leu também- que concordar nada, com mas eu quem- vou terminar tem aqui minha gente que quer me frase. É também calar. proibição de fala, Tem gente tá? que Mas quer eu me vou calar terminar. porque, É também ó, proibição esse de nosso falar. lugar de fala isso aí, não. Não pode falar essa parada que você tá É também pensando. proibição de fala. Desculpa, pessoa também desculpa, não sabe tava o que na tá própria falando. gênese da metafísica do lugar de fala está o fato de que quem aceita o lugar de fala entende que quem não aceita o lugar de fala não tem a Essa é posição uma compreensão tão rasa intelectual. do conceito Não tão é importante. rasa, é a própria tese do Eu acho lugar que é de fala. rasa, mas que é a compreensão quem da maioria. defende o lugar de fala não entende Então que vamos quem lá. não defende o lugar de fala tem a capacidade de entender ou de alcançar a Então, verdade eu, como do quem meu está lugar no lugar de fala. vou disputar a Boa, sua Kim, interpretação. boa. Lacrou. Burra, rasa do que isso. Lugar de fala é um reconhecimento das características que te colocam aqui e entender que sobre a experiência, por exemplo, de ser negro, uma pessoa negra vai ter muito mais a dizer do que e eu vou ter que escutar. Desculpa, Tabata, isso Mas não é lugar de fala, isso não é significa que você não leu o proibição suficiente de sobre lugar de fala. falar. Tabata, tu tem Mas que esse concordar não era com o Kim nem o nesse ponto, sentido. E meu. eu não quero Deixa ser... ela terminar de falar. Não, vai. eu deixo mas ela eu- terminar de falar. A questão é o seguinte: o lugar de fala politicamente é usado pra calar os outros. A verdade é essa. Discordo Teve de quem gente- faz isso, Tá, não você é o pode- que eu faço. Tá, eu concordo. Lugar Cara, de fala é pra garantir que pessoas Tabata, negras estão discutindo Tabata, se racismo, todo mulheres o mundo fosse igual machismo e por aí você, vai. O mundo seria perfeito, Tabata. Mas vocês Você é não uma podem pessoa pegar inteligente. a interpretação que vocês não Eu queria gostam que e dizer todo que essa é a mundo de única esquerda fosse interpretação. igual você, Desculpa, Tabata. Tabata, mas não é a Você é interpretação que a inteligente gente pra não gosta, é a caralho. interpretação dominante. Você é sutil, você entende Cara, as nuances A do parado. definição que Você eu tô trazendo é uma a exceção definição à que a regra. Jamila Ribeiro traz. Muito E bem, ela, não. inclusive, é vocal sobre Não é lugar de definição fala dominante, Tabata. não quer dizer que branco não pode falar sobre racismo. Mas quer dizer pra branco muita fala gente. de um lugar. Mas quer dizer Mas pra para muita gente. intelectual, que é minha referência nesse sentido, não é. Muito bem, mas não Qual é é o pra intelectual ideologia que você é dominante. referência, então? Me você fala o é a nome. elite da Thomas Sowell? intelectualidade. Walter Oi? Williams?
Não, você tá falando que tem uma definição de lugar de fala que te fere, que você não gosta. Toma, sou eu, Walter Williams. Tudo bem, eu tô trazendo uma que pra mim é referência. Então vamos usar outros termos, porque esse aqui não é consenso pra gente. Aí vai ficar batendo cabeça porque Muito eu bem, mas interpreto de um pra jeito e você concepção de outro. majoritária, É que algum tá, lugar de Bata, Não fala- acho que é você majoritária acha- tampouco. Mas É, você acha que a gente tá problema. pondo a Tá, sua desculpa, posição isso é fato, como minha se fosse opinião. da maioria. A gente sabe que você é uma pessoa inteligente pra caralho, que Não, a sua acho que vocês posição estão é de uma novo nuance generalizando. superior à maioria da esquerda. Eu não A questão sei se é que a minha maioria definição da é predominante ou é a esquerda do Kim. olha Vamos pro lugar... fazer um estudo, Ah. colocar a pessoa na sala, se vocês quiserem. Eu não vou pagar esse estudo, porque eu acho que tem coisa mais importante de falar. Como que é a sua definição? Qual que é a sua definição? 30% tem definição A. O que isso vai adiantar pra gente? Eu expliquei o que eu quero dizer com lugar de fala e tô usando esse termo. Posso usar outro. O seu lugar de fala é perfeito. Eu adoro o seu lugar de fala. Entendeu? É lindo, é maravilhoso. O que a gente tava falando mesmo? Sobre criminalizar o stalinismo ou não. É. Aí vamos lá. Do meu lugar de fala. Eu aboli esse Você termo na que consciência. entende que O o meu nazismo ponto por é, violar os eu direitos humanos. discordo, então, desse posicionamento. E eu sei que esse posicionamento não é consensual na comunidade judaica. Mas eu me alinho com o posicionamento de que isso não quer dizer que alguém possa incitar violência ou ter discurso de ódio contra a comunidade judaica. Mas o que é Quem incitar tiver a vai ter- violência? Esse é o ponto. Eu já dei um exemplo. Vai lá, tal Mas você- sociedade não, tem não, que não, ser eu exterminada entendo que para que você a deu gente um tenha exemplo. sucesso. Eu entendo que Muito você bem, deu exemplo. Mas você esse pediu um exemplo Mas quem que exemplo. julga o exemplo? Essa é a questão. A questão é, a partir do momento que você dá uma diretriz, você E se dá a um gente órgão fizer que assim, determina a gente diretriz. abrir E o como Código você Penal confia nesse e órgão? ver qual é a definição lá na Constituição de discurso de ódio? Quer que eu faça isso? Muito bem. Se a gente Aí vê abrir o se Código vocês Penal e concordam. ver discurso de ódio, muito do que é dito pelo Jonas Manuel, por exemplo, por defensores do stalinismo, por defensores do Eu Partido falei pra Comunista. ler, não falei pra ouvir gente que tá no Pra Twitter de esquerda, Mas interpretar. não. ouvir quem gente que tá falando no Twitter enquadra-se no Código Penal que você tá dizendo pra interpretar. Logo, o que juiz, ele está dizendo... ele não vai pro Twitter pra ver o que ele tá mas não é- defendendo. O mas juiz não vai ler o Código juiz vai Penal ver o pra que tá no poder Twitter, julgar. sim. Tabata, desculpa. O juiz vai ver o que tá no Twitter, sim, e vai Gente, interpretar se de vocês acordo com a forem lei. trazer a possível corrupção O do juiz judiciário vai a cada ver o debate, que está no defenda Twitter. logo a anarquia, meu amigo. Não é anarquia. Porque O então vamos, juiz- de novo, já que o juiz vai juiz interpretar vai tudo, ver o então que tira tá a no proibição Twitter. ao roubo. O juiz vai ver o que... Tem gente que defende isso. A Thalira Petoni defende isso. Eu não sei se ela defende isso, me parece duvidoso que ela defende defenda a legalização isso. ao furto, não ao roubo. Mas eu não defendo, eu acho que é Perfeitamente. falho o sistema, Mas é ele não tá- corrompível. ele não tá- Ainda o ponto assim do tem que Kim não é criminalizar sobre o que é você. crime. Tá, entenda que Meu você ponto- é uma pessoa inteligente pra caralho. Eu considero. Vamos pegar... E Vamos, que você considera o mundo muito mais abrangente que a maioria. vamos Não pegar... sei se é a maioria, Vamos só porque pegar- a pessoa fala mais alto no Twitter é a maioria. Tá, você é mais inteligente que a maioria. Vamos pegar Eu posso- duas eu posso premissas suas, Tinha Tabata. uma considerar coisa... Vamos pegar duas premissas suas. Vamos. Discurso que fere direitos humanos deve ser proibido, deve ser criminalizado. E eu traduzi isso como discursos que ferem a dignidade, a integridade do ser humano, Beleza. colocam a vida em risco. Discursos que ferem, Não, então, que define isso? a dignidade... Exterminar tal povo, A di- assassinar, fuzilar. Muito bem. Mas aí, o muito ponto bem. dele Não, achar- não, não. Vamos deixa pegar eu essa, falar. vamos pegar essa Meu definição Deus. dela. Vamos pegar essa definição dela. Senta lá. Exterminar tal povo com base em classe social, com base em religião, com base em raça, com base em etnia, etc. Isso deve ser criminalizado. Logo, uma consequência lógica do argumento da Tabata. O Partido Comunista do Brasil, que defende institucionalmente, e não sou eu, é o estatuto, é a maioria do partido, defende institucionalmente o extermínio da burguesia, dos detentores, do que na visão deles Isso é o não tá no estatuto do PCdoB. Tá, você quer puxar agora, Tabata? Extermínio da burguesia. Você quer Puxa, puxar, não, Tabata? PCdoB. Abre aí, Puxa, Tabata. estatuto do PCdoB, Puxa, Tabata. Puxa, Ctrl F Tabata. e extermínio. Puxa, Tabata. Puxa, Tabata. Porque eu não preciso me alinhar com a visão de mundo deles pra ser desonesta sobre o que eles Não sobre é o que eles desonesto, Tabata. defendem. Puxa o estatuto deles. Eu tô sem meu celular, você que tá com seu celular. Não, A gente tem um deixa eu puxar computador aqui. ali, Não, pra vamos que é lá, de vamos lá. vocês. O Puxa aí. Estatuto do Partido Estatuto e Comunista procura a do palavra Brasil. extermínio. Não, mas não precisa ser extermínio, pode ser Não, mas você extinção. falou que tá extermínio, pode senão ser você só extinção, dizendo. pode ser Podem eliminação. significar outra coisa além do que elas Se querem. tiver qualquer palavra do nível fuzilar, exterminar, Aí você acabar defende com a a vida, matar, criminalização assassinar. deles. Muito bem, então vamos ver. Vai lá, quero ver extermínio da burguesia. Desafio. Não, tô desafiando. Vamos mostrar. Vou desafiar. Não Mas tô eu acho que entendendo. vocês são... Eu queria que vocês dois fossem a Não, política. agora você transformou nós dois em inimigos mortais. Não, porque mas você vocês transformou dois- todo o nosso debate em um debate Mas eu espetaculoso, amo vocês dois. tosco, em que a gente precisa se Eu matar. quero que vocês E dois agora, tenham eu tudo. que era amigo da Tabata, vou ter que o quê? Vou ter que xingar Amiga ela. é uma palavra muito... Eu quero... Cara, vocês dois são pessoas que estão pensando Mas a nas gente é políticas colega, de a uma gente forma dá- inteligente. Entendeu?
Não, não você era. que tá polemizando as coisas. Não é eu, Kim, não sou eu. São Não, vocês dois que estão aí gritando. Nós dois que estamos gritando. Eu não tô Aí o gritando, Igor não eu tô fala nada bêbado. hoje. Aí ficou aqui de doida defendendo o outro Ó, lado Kim, ó, sozinho. tá vendo tua É fama, porque, né? cara, olha só, sabe qual que é a pira Fala disso daí? aí, Igor. A pira disso daí tudo, na minha opinião, é... Eu não sei se eu quero dar pro Estado o poder de Você não sabe pra quem você quer dar. o poder de definir Quem o que que, você quer que eu dar? Tá posso série cada falar vez ou mais não. presente nessa sala. Só que assim, eu já falei isso 200 milhões de vezes. E, sei lá, todo Mas mundo é um sabe. público novo, Igor. Tá, então olha só, eu não acho que o Estado tem que mandar em porra nenhuma na minha vida. Eu acho que é a mesma razão porque eu acho que que o Estado não tem que se meter na vida das mulheres na questão do aborto. É pela mesma questão que eu acho que o Estado não tem que se meter na vida das pessoas com relação a drogas. É pelo mesmo motivo que eu acho que o Estado não tem que se meter na minha... Eu não sei quem é que vai definir... Assim, eu acho o discurso de ódio, para assim dizer assim, de uma maneira geral, uma merda, ridículo, mas eu não sei qual que é a melhor... Eu não sei se eu quero que o Estado julgue isso, porque dar essa ferramenta pro Estado, eu vou criar outros problemas. Eu acho que o Estado vai instrumentalizar essa porra pra ganho próprio. Só isso. Então, assim, quando a gente fala de lei, por exemplo, a lei, pra mim, nesse caso, é uma ferramenta pro Estado no sentido dele poder usar isso daí pra, sei lá, calar inimigos políticos, ou sei lá. Então, a gente tem um problema aqui de como resolver o discurso de ódio que todo mundo aqui concorda que é uma merda. Aí talvez a diferença seja que eu acho que a gente tem que fortalecer a democracia e não parar de criminalizar só porque o Estado não é bom em fiscalizar, que é o argumento que eu trago. O Estado não é bom em colocar na cadeia quem rouba. O que a gente vai fazer? A gente vai tirar do Código Penal a pena de roubo ou a gente vai melhorar a fiscalização, aprofundar a democracia? Só não vamos usar 2 pesos e 2 medidas. Assim como é complicado comparar, por exemplo, a gente fala que, sei lá, um argumento possível seria, porra, no Japão tem muito menos roubos. Será que é por causa da lei ou por causa da cultura? Mas aí é muito foda, porque são povos muito talvez diferentes. são as duas coisas, mas eu acho que nenhum japonês estaria de acordo em sã consciência com tirar do seu Código Penal o crime de roubo. Tudo bem, concordo. Então, por que a gente, concordando que é perigoso, que a gente tem que fiscalizar, que não é bem utilizado, por que a gente vai estar de acordo com retirar o crime de incitação ao ódio, sabe? Explícito. Eu acho que não. Tá, mas Talvez só porque a gente não seja um dos povos atingidos nesse momento, a gente não se preocupe tanto e o roubo bate na porta, sabe? Mas se coloca no lugar do exemplo que eu citei da comunidade judaica. As pessoas se sentem ameaçadas, real, por isso.